ecologia integral para a Fundação e até no âmbito pelo trabalho que fazemos, sobretudo no âmbito das escolas, repetindo aqui âmbito, peço desculpa, mas a ecologia integral obriga-nos a um olhar ao todo, não é? Obriga-nos a olhar a uma ecologia que não é só o ambiente, é a cultura, ao social, ao económico, à pessoa, não é? Há aqui todo um envolvimento. E a Fundação Gonçalo Cibeira, quando pensa que quer transformar, quando tem um processo, quando se envolve num processo educativo, quando procura parceiros ou quando nos procuram para trabalhar alguma transformação ou dar alguma resposta a um problema que aparece, a ecologia integral é como quase o cimento, não é? Que nos ajuda, ou mais do que o cimento, a chave de leitura para a interpretação do problema e encontrar a resposta. Porquê? Porque procuramos o todo, não é? Olhamos ao mundo de uma forma em que procuramos que nada fique fora, não é? Que nada fique de fora. No âmbito do Papa, na sua plataforma, fala muito numa educação ecológica. A plataforma Laudato Si, lançada agora no final do ano Laudato Si. Exato, obrigada. Há ali 7 objetivos e um deles é a educação ecológica. E esta educação ecológica, o que nos pede é exatamente um trabalho como que educação integral, ou seja, deixar de nos mantermos apenas no programa curricular, naquilo que vem na disciplina, e olhar para a interdisciplinariedade que se pode criar entre todas as disciplinas. E esse tem sido até um desafio muito falado nos últimos tempos para que a educação não seja tão estanque, mas que possa alargar competências, perceber a potencialidade de cada aluno em si, até, não é? Exatamente. E não ser um modelo que se aplique e que funcione em todas as escolas, mas olhar mais à realidade. A questão está muito aí, não é? Um modelo igual para todas as escolas, porque cada escola é um ecossistema, não é? E neste ecossistema tem que se trabalhar os diferentes intervenientes, se quisermos. Nós na FGS, por exemplo, fizemos um trabalho, como disse numa conversa anterior, de planeamento estratégico. E uma das coisas que fizemos foi olhar ao ecossistema FGS e ver tudo o que intervém, desde, podemos dizer, a raiz, ao tronco, aos frutos, às folhas, aos ramos, mas depois quem rega, quem nos inspira, no fundo, que acho que também é uma coisa que é muito importante, e cada escola, cada organização, cada comunidade, cada família é um ecossistema e temos que olhar exatamente a todos os intervenientes neste ecossistema. E a ecologia integral, o que nos pede é isto, é um diálogo, não é? Comunicante entre os vários intervenientes. E por isso faz-nos todo o sentido pensar em uma educação ecológica quando olhamos para uma escola, que é uma proposta de uma interdisciplinariedade e um trabalho sobre isso. E estes objetivos propostos na plataforma Laudato Si, eles podem, de facto, vir de alguma forma apresentados nos projetos que vocês desenvolvem nas escolas, com os vossos parceiros. Quase podíamos pensar nestes 7 objetivos a 7 anos, propostos pela plataforma Laudato Si, como já dissemos, no final deste ano que o Papa convocou, mas é um programa há 7 anos e que ele depois pode ser desmembrado em várias ações que vocês, de alguma forma, desenvolvem também, não é? Exatamente, eu acho que aqui é mais uma vez este número 7, não é? Que tem toda uma história, já tem todo um simbolismo, em que são 7 anos para comecem de facto a empenhar-se, comecem a trabalhar e a construir algo que fica para a vida. Mais uma vez, não se pretende uma resposta imediata e paliativa, pretende-se uma resposta sustentada. E eu acho que o Papa em 2015 lança-nos uma Laudato Si, que logo aí é um desafio gritante para todos nós, e não é a Igreja Católica Apostólica Romana, é para o mundo, não é? E vimos o impacto que teve junto de várias comunidades, para além da comunidade da Igreja Católica. E para além dele próprio, porque ele próprio também fez uma conversão ao escrever a Laudato Si, não é? Ele próprio assumiu. Exatamente, e isso também é outra coisa. Lá está, o próprio Papa se pôs naquilo que escreveu e se revê, e numa coerência até de vida e de narrativa, o próprio reconhece que há ali alterações e há ali mudanças de estilos de vida que é preciso ter. E estes 7 objetivos que vão desde procurar respostas ao clamor da terra, respostas ao clamor dos pobres, uma economia ecológica, uma educação ecológica, enfim, uma colaboração... Estilos de vida mais saudáveis. E a colaboração e uma ação participativa, enquanto FGS, é-nos relativamente... é fácil rever-nos, ok? Porquê? Porque nós queremos a pessoa na resposta e na solução,
queremos a terra que de facto precisa que nós olhemos para os recursos e a maneira como usamos e a maneira como usamos, é mesmo isto, é como usamos os recursos que nos são dados. Os jesuítas têm uma expressão que eu gosto muito, que é o tanto quanto. E de facto conseguir usar isto tanto quanto de facto me traz a mim satisfação, realização e me responde à necessidade que eu tenho, é o suficiente. E não dependência, não é? Pronto. É muito por aí. O Papa falava muito na Laudato Si da questão da não obsessão pelo ter. E eu acho que é importantíssimo, é voltar à alegria de uma vida mais contemplativa, que passa pelo ser, que passa por usar as coisas na medida em que elas me servem para a minha necessidade e não, de repente, eu estou ao serviço das coisas, não é? Eu acho que isto é importante. Depois, a questão da economia ecológica e de uma educação ecológica. Não é mais do que trazer novas fontes para a interpretação e para a leitura da nossa realidade. É a tal interdisciplinariedade que nós falávamos há pouco para as escolas, mas também não esquecer, não é, o ponto em que o Papa nos fala da colaboração e da ação participativa, não esquecer de trazer todos os intervenientes para olhar ao enquadramento, e por isso é que nós achamos que era o ideal, não é? No mundo ideal era conseguirmos que cada escola tivesse o seu programa e o seu modo de trabalhar o ensino, a educação, as ferramentas com os seus alunos. E é execuível, no teu entender, Teresa, esta proposta no âmbito escolar, por exemplo, mudando alguns termos, adequando alguns termos, é execuível? Há campo aberto para que estes termos e esta atenção aos pobres, diria até uma espiritualidade mais ecológica também, que pode ser proposta em ambiente escolar, numa vertente de trabalhar o interior de cada pessoa, não aqui com uma conotação mais ou menos da Igreja, mas são termos que podem ser trabalhados, por exemplo, em ambiente escolar, parece? Eu acho totalmente que sim, isso aí acho que sim. Quando eu dizia que a Fundação se revia, é exatamente por isso. É óbvio que a linguagem é uma linguagem cristã, não é uma linguagem religiosa. Pronto, mas a maneira como se apresenta, o conteúdo, se nós depois formos ver o que é que significa cada coisa, não é mais do que respeito pelos direitos humanos, respeito pela biodiversidade, respeito e cuidado dos recursos, uma economia que para nós, e pelas palavras do Papa, que mata, é transformar e mudar para uma economia de partilha, de reutilização, de encontrar aqui o tal história de não sermos dependentes do ter, a adoção de estilos de vida mais saudáveis e mais sustentáveis. Lá está, usar os bens tanto quanto eles de facto me satisfazem a minha necessidade e não ter como é que chama, o acumular, não é? Eu tenho mais, não levo nada comigo, eu levo aquilo que deixo, o que vai comigo é aquilo que fica nas pessoas com quem eu convivi, e acho que também se conseguimos passar esta mensagem também é algo que é importante. As escolas, aqui nos últimos anos tem havido muito esta redação de estratégias nacionais de educação para a cidadania, de educação para o desenvolvimento. E nestas, o que se pretende com estas estratégias nacionais que fazem parte dos currículos, ou seja, não é algo que foi criado, não é um documento, não, é um documento do Governo, que foi escrito com organizações da sociedade civil, organizações governamentais, que vai à consulta pública, que é depois em Conselho de Ministros e que depois é aprovado e sai. E sai no sentido em que, agora, isto é um documento que tem que ser utilizado e que faz parte que deve do ser sistema operacionalizado educativo. por vós. Exatamente. Por vós escolas, não é? Sim, exatamente. Todo o ambiente. E nesse sentido, as narrativas, a tal história que falávamos outro dia sobre a questão da alteração de narrativas, linguagens, termos, isto, nestas estratégias nacionais de educação, seja para o desenvolvimento, seja para a cidadania, aí já estão novos paradigmas. Ou seja, aí já estão novas propostas que nos convidam a mudança de comportamentos, que nos convidam a olhar para o outro como igual. Apesar de poder ter a sua orientação, poder ter as suas origens, ou seja, olhar para o outro como eu, não é? Ver no outro um prolongamento de mim. E isso eu acho que esta estratégia, a esse nível do próprio Estado, tem ajudado a que, de facto, seja possível uma mudança e uma transformação justa, de uma justiça social, não é? Que haja aqui uma alteração para um mundo melhor. Portanto, isto não é um discurso cristão. Ou é também um discurso cristão, mas não é uma propriedade, não é uma visão pessoalista sobre aquilo que deve ser o futuro da humanidade. Eu acho que, à partida, todos nós somos espirituais.
não é? Cada um com a sua religião, cada um com a sua maneira e a sua forma de se não é, expor, de uma abertura também ao transcendente, ao transcendente, não é? até todos nós temos aqui algo de espiritual em nós e por isso cada um se encontra e há que respeitar isso, não é? A sua maneira de viver essa sua espiritualidade, cada um encontra-se naquilo com que se identifica e que o aproxima de ser melhor pessoa, que eu acho que a questão do espiritual é para nos trabalharmos enquanto sermos melhores pessoas na relação com o outro, sem não dúvida. é? E com os bens, e com a natureza, com isto tudo. E eu não vejo de todo uma ruptura, nem vejo que seja uma linguagem da Igreja, não é? Eu acho que é uma linguagem da humanidade e é uma linguagem que cada vez mais todos nós temos que olhar como sendo algo despido de peso e de conotação. Isto é uma necessidade e uma urgência para, se quisermos que as gerações que vêm a seguir tenham onde viver e onde estar e poderem estar sem máscara, não é? Nós estamos aqui as duas sem máscara, mas estamos com uma distância grande, numa sala grande, mas lá fora, acabamos aqui, saímos e temos que pôr a máscara. E nós queremos que estas máscaras, não é? Neste momento é uma máscara muito física, mas a ideia é que, e eu acredito muito, eu acho que o Papa está a ser aqui um facilitador de diálogo muito grande e de uma grande proximidade com as várias linguagens, se quisermos, não é? Ao mesmo tempo, acho curioso o facto de um dos objetivos ser esta espiritualidade ecológica que, no fundo, quer recuperar uma visão religiosa da questão da criação. Não é? Ou seja, o Papa ele próprio reconhece que é uma linguagem de todos para todos, é uma humanidade que sofre e que tem que se reinventar. Não é reinventar, é... Tem de se redescobrir. Redescobrir no meio disto tudo e perceber como é que tem que estar e qual é que é a forma de estar em harmonia com a natureza, com a criação. Mas, ao mesmo tempo, o Papa sente a necessidade de... Mas, atenção, há aqui pessoas para quem isto tem uma obrigação diferente. Uma obrigação moral, espiritual, em que nós, de facto, dissemos... Sim, nós queremos ir por aqui, não é? Pelo batismo nós queremos ir por aqui. E por isso também há esta necessidade do próprio Papa Francisco nos chamar aqui a... Não é chamar a atenção, é relembrar. É um lembrete. E de alguma forma dizer que este nosso compromisso ecológico tem de fazer parte do nosso ser cristão, não é? E que a partir daí nós podemos de alguma forma aferir, digamos assim, o nosso compromisso e a nossa adesão à pessoa de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Eu estava a pensar, um exemplo muito concreto que acho que é interessante, que pode ajudar, é a Fundação Gonçalo Silveira. Somos 9 colaboradores e 4 voluntários. Não somos todos, como se diz, de igreja. Somos pessoas, uns com um caminho e uma vivência de igreja mais aprofundada, mais comprometida. A caminho. Feito. Há outras que não são pessoas de igreja. Ou seja, não são pessoas que fizeram este caminho como eu fiz, como outras pessoas que estão na Fundação fizeram. O que é que acontece? O que nós construímos em conjunto, o que nós temos ali é uma família que procura, de facto, respostas em conjunto, que se identifica perfeitamente uns nos outros, que trabalhamos e, curiosamente, há neste momento uma curiosidade muito engraçada e da parte das pessoas que não conhecem a Igreja como nós a conhecemos, por aqui vivemos desde pequeninos, não é? Eu veio com a água do batismo quando tinha 6 meses, porque os meus padrinhos estavam fora, por isso foi 6 meses, mas aqueles que levamos a água do batismo e logo a partir daí já estamos, agora vá, faz-te, não é? E são os pais que nos dão, até que nós depois crescemos, começamos a questionar, a perceber, e já somos nós que estamos, não é? Já não estou porque o meu pai e a minha mãe me dizem, não, já estou porque eu quero. E depois aqueles que não tiveram este caminho e esta formação, mas que agora há aqui uma curiosidade e há aqui... Nós, na Fundação Gonçalo Silveira, como obra da Companhia de Jesus, temos também um programa de formação para os colaboradores. Não é para a FGS, é para tudo o que é obras e ligadas e de espiritualidade inaciana. E por isso aí também nos é passada esta linguagem e nos é passada também alguma esta forma de proceder, este modo de proceder tão característico dos jesuítas. Mas que estas pessoas, que estes meus colegas se revêem porque não é mais do que trazer a pessoa, o coletivo, o não esquecer o enquadramento, o procurar a resposta, eu e o outro, ou seja, o outro e eu. Por isso acho que é isto, acho que o Papa aqui está a ser um grande facilitador, a meu ver.